Boa noite, galera. Beleza? Como estão? Passaram bem a semana? Bom, pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso componente de desenvolvimento de modelos de negócio, tá? Então, a última tarefa que vocês fizeram uma pesquisa para a gente dar uma certa introdução, tá legal? E hoje vai ser daquele sistema que eu falei. Eu faço uma aula, vou deixar 2 ou 3 semanas, dependendo do conteúdo, para vocês fazerem a tarefa, me entregar e depois eu posto uma nova aula, tá legal? Então vamos lá. Hoje a gente vai ver a questão do conceito de empreendedorismo e a visão empreendedora, tá? Quais são as características de um empreendedor e quais são as características e definições empreendedoras, tá legal? E os tipos de empreendedores que a gente vai dar uma olhada aí, beleza? Lembrando que, galera, quando se fala em tipo de empreendedor, nós temos algumas nomenclaturas, porém varia muito de bibliografia para bibliografia, tá legal? A hora que chegar lá eu dou uma explicada. Então primeiro a gente vai falar o que é empreendedorismo, o que está explícito no dicionário, tá? Então se você abrir o dicionário lá, os antigos aí lembram no Aurélio, né? Se você vê no Aurélio, empreendedorismo tem 2 situações. A primeira é disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços e negócios. Então, só falando desse primeiro aí antes do segundo, a gente acaba vendo bem claro que a ideia, que é a capacidade de você ter uma ideia, tá? Ideia quando você vai criar alguma empresa, criar algum comércio, criar algum produto, né? Coordenar para que isso dê certo, realizar os projetos, os serviços, enfim, e ter negócios, tá? Então, o empreendedorismo é desde a ideia de você ter algum negócio, né? E até a execução final de negociar. E o 2 aqui, iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes, tá? Sempre aí, ó, você vê com alterações que envolvem inovações e risco. O empreendedor tem que estar ciente que riscos sempre vai haver, tá bom? Aqui até tem uma figurinha, se vocês derem uma olhada aqui, a questão de empreender, a questão tem a estratégia, motivação, público-alvo, planejamento, ideia, marketing, visão e localização. Tudo isso daí são algumas das coisas que está atrelada quando você vai empreender, tá bom? Você tem que estar ciente de cada parte disso daí, tá? E aí, empreendedorismo foi um termo criado aí por esse rapazinho aqui em cima aqui, que é o Joseph Schumpeter, em 1945. Então é um termo até que há algum tempo já, ele não é um termo novo, tá? Então muita gente acha que empreendedorismo surgiu aí nessa década, mas não, já vem aí de um bom tempo, tá? E um dos estudiosos de empreendedorismo tem esse conceito aqui, tá? Que lá a gente viu do dicionário, esse aqui é o conceito de um estudioso, que é empreendedorismo, é o processo de criar algo diferente e com valor. Quando eu falo valor, pessoal, a gente tem que entender que não existe só o valor monetário, tá? A gente tem um valor, às vezes, agregado a um produto, tá? Então vamos lá. Processo de criar algo diferente com valor, dedicando tempo e esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. Ou seja, você vai aquilo que a gente tinha comentado. A gente vai criar algo diferente que vai atender o seu público-alvo, que para ele tenha algum valor. Você vai dedicar tempo e esforço para que isso aconteça, sabendo que há riscos financeiros, né, psicológicos e sociais, e que você vai fazer isso para ter uma recompensa econômica e pessoal para você. Tá? Esse é o conceito de empreendedorismo. E aí, mais para frente a gente vai falar sobre empreendedorismo no Brasil, mas a gente sabe que, acho que de grandes países aí, o Brasil é um pouco mais difícil de você ser empreendedor, né? Mas vamos lá. E aí a gente busca algumas características das pessoas que querem empreender. Lógico que a gente vê hoje em dia que a necessidade faz a ocasião, né? Tem muita gente tentando empreender por questões de crise, por questões de oportunidade, e só que é muito difícil as coisas darem certo, irem para frente, né? Principalmente quando você não tem um bom estudo, você não tem conhecimento do negócio. Quando eu digo estudo, é estudo em cima do negócio, da pesquisa sobre aceitação, sobre público, tá?
E aqui vamos ver algumas características do empreendedor. Pessoal, como eu falei, existem várias N características aí datadas em bibliografias, porém eu selecionei algumas, tá? Então aqui, ó, busca de oportunidade e iniciativa, né? Então a gente tem que ver sempre a oportunidade de você ter um negócio, como a plaquinha está escrita aqui, crise e oportunidade. Você já deve ter escutado que na crise tem aqueles que choram e aqueles que vendem um lenço, né? Mais ou menos é bem clichê, mas realmente é uma oportunidade de negócio. E o empreendedor enxerga isso, enxerga a oportunidade e tem a iniciativa da criação dessa oportunidade, né? Da criação desse empreendedorismo nessa oportunidade, tá bom? Aí outra característica, ele tem que ser extremamente apto a correr riscos calculados, pessoal. Calculados porque o que eu digo, se você é minucioso, você faz as pesquisas, você sabe os riscos que você tem. Quando a gente pensa em investimento, quanto maior o investimento, maior o risco, né? Bem isso. Então você tem que estar apto a saber e a correr os riscos, né? Então aqui a gente tem, coloquei até a figura aqui, identificar riscos, avaliar, planejar, implementar, monitorar, revisar sempre. Então sempre tem que estar de olho nos riscos, tá? Então tem que estar apto a correr risco. Você empreender hoje é muito arriscado, tá? Então você tem que estar ciente disso. Aí a terceira aí, exigir qualidade eficiente. Parece que é muito fácil falar assim, se eu sou empreendedor, é óbvio que eu vou querer qualidade. Nem sempre, pessoal. A gente vê muitos negócios que não tem qualidade. E uma das coisas que eu costumo dizer é que qualidade e bom atendimento não é diferencial, é um que todo lugar deve ter. E você sendo empreendedor, você tem que estar ciente da questão da qualidade, tá legal, pessoal? Então é o terceiro ponto que o empreendedor tem que ir atrás. E aí a gente vai falar persistência. Eu vou até ler aqui essa frase aqui, ó, saber agir diante de um obstáculo significativo sem desistir do mesmo, por vezes fazendo um sacrifício pessoal ou despende de um esforço extraordinário para completar uma tarefa. Ser empreendedor é extremamente ter persistência. Não vai ser na primeira vez que vai dar certo, talvez seja, mas a grande maioria das vezes não. Então, na grande maioria vai ser, você vai ter tombos, você vai ter tentativas, vai ter a persistência em dar certo, tá? Então também é outra característica do empreendedor, tá legal, pessoal? E aí a gente vai pro saber lidar com metas. Isso é muito, como posso dizer assim, o pessoal às vezes acha que não tem que ter metas, né? Às vezes você cria um próprio negócio, você quer empreender, mas você não trabalha com metas. Isso é complicado, porque você tem que trabalhar com metas, você tem que saber o quanto você tem que vender para aquele negócio seu dar certo, você tem que saber o quanto vender para você pagar os seus custos, você tem que ter uma meta de quanto você quer lucrar, você tem que ter uma meta de vendas, você tem que saber lidar com metas. E tem gente que tem pressão que não gosta, então isso já é uma característica do empreendedor, você tem que saber lidar com metas, tá bom? E aí, para não delongar muito, aqui tem os tipos de empreendedores. Como eu falei para vocês também, em várias bibliografias citam-se tipos de empreendedores, tá? Mas acabam tendo ramificações e tudo mais. Então eu citei oito tipos de empreendedorismo aqui, que eu vou citar para vocês, que é o empreendedorismo informal, o individual, cooperativo, por franquias, né? Digital, corporativo, público e social. Tá? Para não ficar de longo o vídeo, eu vou deixar aqui esses oito tipos de empreendedores. Coloquei uma tarefa para vocês no Teams, para vocês fazerem uma busca, uma pesquisa sobre os 8 tipos de empreendedorismo, tá? Então é a nossa tarefa, vocês vão ter 2 semanas para fazer, ou seja, hoje é dia 31, aí na próxima aula, se eu não me engano, é dia 7, né? E dia 14. Então, na próxima semana, dia 7 e dia 14, eu vou dar o tempo para vocês terminarem a tarefa, tá? São 2 semanas. Então, porque são 8 tipos de empreendedorismo que eu pedi para vocês darem uma pesquisada e fazer um resumo. Não precisam fazer Ctrl+C, Ctrl+V, por favor, pessoal. Então, eu sei que tem vários sites aí que vão ter os 8 enumerados e tudo mais, mas tentem fazer um resumo para vocês entenderem o que é empreendedorismo, tá? Se mais para frente eu vier falar, vamos fazer uma tarefa valendo nota hoje, aplicar uma avaliação, coisa do tipo,
você já tem uma noção, tá? Então eu vou deixar no Teams para vocês, tá legal, pessoal? Então é isso, foi um começo aí para falar sobre empreendedorismo, para dar um starter aí sobre o nosso componente, tá bom? Então façam a tarefa, fiquem bem aí, pessoal. Boa semana e qualquer dúvida eu estou à disposição. Abraço.